Pensa só na confiança que a gente tem na tecnologia da aviação hoje em dia. A gente entra num avião que voa quase 1.000 quilômetros por hora, a mais de 10 quilômetros de altura e nem se preocupa. Mas como essa confiança toda se sustenta contra ameaças digitais que a gente nem consegue ver? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, o coração da navegação moderna é o GPS. Nesses cockpits super avançados, praticamente tudo, desde a rota de voo até a aproximação para pouso, depende desses sinais que vêm lá do espaço. O problema é que essa dependência, por mais incrível que seja, esconde uma vulnerabilidade bem séria. E essa é a pergunta-chave que nos joga no meio de um verdadeiro mistério de cockpit. E não estamos falando de um sequestro à força. É algo digital, muito mais sutil e, quem sabe, até mais perigoso. Vamos entender o que é o spoofing de GPS. É uma técnica de sequestro digital que vai muito, mas muito além de simplesmente bloquear um sinal. Num ataque de spoofing, o sistema do avião é basicamente alimentado com mentiras. De uma hora para outra, ele passa a acreditar que está a centenas de quilômetros de onde realmente está. Imagina só, o mapa na tela do piloto mostrando um lugar, enquanto o avião, na verdade, voa por um local completamente diferente. E aqui está a diferença crucial. O jamming é barulhento, é óbvio. É como se alguém gritasse tão alto que o sistema simplesmente para de ouvir o GPS. O sinal some. Já o spoofing é traiçoeiro. Ele não corta o sinal, ele corrompe o sinal com informações falsas, fazendo o sistema acreditar que está recebendo dados perfeitamente normais. Então, se o ataque é tão sofisticado, como é que os pilotos e os sistemas do avião percebem que estão sendo enganados? A resposta, olha que interessante, está em procurar por pistas que são sutis, mas que mostram coisas fisicamente impossíveis. Pistas que o próprio ataque deixa para trás. E é aqui que a farsa começa a desmoronar. Num caso real, por exemplo, o GPS falsificado mostrava uma velocidade de solo de só 27 nós e uma altitude de 3.600 pés. O detalhe? O avião estava em voo de cruzeiro a 41.000 pés. Esses números não estão só errados, eles desafiam as leis da física para um avião comercial. E aí o próprio avião começa a gritar digitalmente. O sistema de gerenciamento de voo, o FMS, começa a disparar alertas na tela tipo FMS GPS POS disagree, que é basicamente o avião dizendo: "Ei, a posição do GPS não faz o menor sentido." Outra pista fatal: o status do almanaque do GPS pode aparecer como expirado, um sinal claro de que alguém manipulou a data e a hora do sistema. E esse salto de posição não é pouca coisa, não. A gente está falando de um desvio instantâneo de uma hora para outra de mais de 100 milhas náuticas. Para a tripulação, é como se o avião tivesse se teletransportado. É um sinal de alerta impossível de ignorar. Mas no meio dessa confusão de dados falsos, existe um herói silencioso no cockpit. Um sistema totalmente autônomo, que é imune a essas mentiras que vêm de fora. Esse é o Sistema de Referência Inercial, o IRS. A genialidade dele está na sua independência. Ele não escuta satélites, ele sente o movimento do avião. Por isso, ele não pode ser afetado nem por jamming, nem por spoofing. Ele se torna a fonte da verdade terrestre ali a bordo. O princípio é a navegação por estimação, só que num nível tecnológico extremo. A tripulação informa a posição inicial no chão e, a partir daí, o IRS mede cada mínimo movimento para calcular onde o avião está. Ele pode até ter um pequeno desvio ao longo de horas, mas ele nunca, jamais, pularia centenas de quilômetros num piscar de olhos. Ok, então temos o GPS mentindo e o IRS falando a verdade. Quem é que resolve esse impasse? É aí que entra o grande cérebro da operação de navegação. O FMS funciona como um detetive, um checador de fatos incansável. Ele fica o tempo todo comparando as informações do GPS, do IRS e de outros sistemas. Quando a posição do GPS se desvia de forma tão absurda da posição calculada pelo IRS, o FMS simplesmente entende que um dos sensores está mentindo, e ele aposta na fonte mais confiável. E essa frase de um dos fabricantes desses sistemas resume tudo. A solução PureRS é a âncora do avião com a realidade. Os pilotos podem, então, simplesmente desabilitar o GPS que foi comprometido e instruir o FMS a navegar usando apenas a posição inercial, a posição verdadeira. Mas a solução não está só numa caixa mágica dentro do avião. É uma filosofia inteira de segurança em camadas, projetada para resistir a qualquer tipo de falha. Isso aqui ilustra a estratégia maior.
As autoridades de aviação já sabem que o GPS pode falhar. Por isso, elas mantêm uma rede de segurança, um backup, com equipamentos de navegação baseados em terra. São sistemas como o DME e o VOR, que funcionam tipo farões de rádio, uma tecnologia mais antiga, mas extremamente robusta e confiável. Essa rede de backup, chamada de MON, ou Rede Operacional Mínima, garante que, mesmo se o sistema GPS inteiro apagar, uma aeronave ainda consiga voar e pousar com total segurança em vastas áreas, como nos Estados Unidos e no Brasil, usando só esses sinais de rádio que vêm do solo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A aviação ensina uma lição poderosa sobre ter redundância, sobre sempre checar as informações. Num mundo que depende cada vez mais de sinais de satélite para tudo, de transações financeiras a redes de energia, talvez seja a hora de perguntar onde mais a gente precisa de uma âncora, de uma verdade terrestre, para nos proteger do invisível.